Lá. Agora eu sei a importância do rock para o Silvio Santos. A importância do rock para o Silvio Santos. Rock. Boa noite, meu nome é Davi. Beleza, salve. Caminho junto, muito próximo do André, que acabou de fazer a pergunta, e eu quero pegar carona também para você, Ed, por gentileza. Nós somos presbiterianos e a gente tem caminhado nessa linha já faz um tempo, tentado caminhar, plantação de igrejas, e, enfim. Temos um pequeno grupo aí que tem buscado reflexão nisso. E eu estou numa igreja que tem muitos braços estendidos. Eu chamo assim porque é aí que vem o meu desafio. Nós somos uma igreja que tem apoiado muitos missionários do ponto de vista da missão transcultural, muitos mesmo. Nós temos um lar de idosos, nós temos uma creche, nós temos um lar de acolhimento de menores em situação de risco. Eu estou nessa igreja há 1 ano. E essa igreja já tem esse trabalho aí há cerca de 20, vai para 30 anos. Mas o grande desafio é que a igreja vê isso ainda, principalmente, né, como assistência social. Ela ainda não... O meu desafio como pastor, inclusive, isso eu estou falando, quando eu falo ela ainda não, é a minha leitura. De modo muito prático, como tentar convergir isso tudo no discurso ou estrategicamente falando, de modo que a igreja perceba que tudo isso é missão, né? Que missão não é só aquela transcultural. No nosso Arraial muito se fala há muito tempo, vocês sabem disso, sobre missão, mas a ênfase maior sempre foi em missões transculturais. Quando você fala em missões urbanas e acaba caindo na missão integral, há uma certa dificuldade até mesmo de discurso, porque o pessoal ainda encara muito como assistência social. Então, eu gostaria de ouvir de você, de repente, de modo muito prático, partindo da IBAB, dessa experiência e tal, o que você, de repente, recomenda para a gente para reforçar o diálogo, para ajudá-los a perceber tudo como uma missão integral? Obrigado. Obrigado pela pergunta desafiadora mesmo. É justamente bem no paralelo aí. Eu começo citando, então, René Padilha. Ele diz assim, que missão é ação que exige explicação. E isso quebra um paradigma do nosso conceito anterior, que fazer missão era dar testemunho verbal e apresentar o plano da salvação, no sentido de ir ao mundo pescar almas para trazê-las para a igreja e ir de novo pescar almas, trazê-las para a igreja, discipular as pessoas. O discipulado para nós era uma outra forma de dizer treinar líderes para as atividades eclesiásticas. Então, discipulado para nós era treinar professor de escola dominical, era treinar quem vai ser da próxima equipe que vai organizar o retiro de casais, etc. Isto é, a agenda da igreja era voltada para si mesma. E ela compreendia missão como multiplicar indivíduos que aceitam Jesus como seu Salvador. Daí o grande paradigma de missão que chegou no Brasil, importado dos Estados Unidos da América do Norte, que foi o movimento de crescimento de igreja. O movimento de crescimento de igreja é isso, tudo o que a igreja faz é método para transformar o pagão em cristão, fazer o cara nascer de novo, aceitar Jesus como Salvador e vir para a igreja. Esse era o modelo. O modelo do que nós chamamos da missão integral é que a igreja é um sinal histórico do reino de Deus. O que envolve a experiência pessoal com Jesus, o novo nascimento, mas envolve a presença dessa pessoa e dessa comunidade cristã onde ela está integrada na sua sociedade. Nós não estamos falando de teologia
dos projetos sociais e nem teologia dos projetos missionários. O fato de a sua igreja ter uma creche não significa que ela faz missão integral. E nem se ela tem missionário transcultural, não significa que ela faz missão integral. Mas quando o dentista da sua igreja compreender que ele está servindo a Deus sendo dentista, nós começamos a conversar. E quando o gerente do banco, que é membro da sua igreja, começar a entender que ali ele é um agente da missão e não é só um funcionário do banco, e que ele está em submissão à autoridade de Jesus, a serviço do humano, e que ele é o sal daquela instituição financeira, nós começamos a conversar. Quando nós começamos a pensar nisso, por exemplo, nós criamos o Fórum Cristão de Profissionais na IBAB, que foi justamente para tentar dizer a cada pessoa que todo cristão é protagonista da missão, não é só o pastor e nem o missionário, nem o plantador de igreja. Que toda a ação que é desenvolvida na perspectiva do caráter demonstrado por Jesus, da autoridade do nome de Jesus, do propósito do Senhor Jesus, vai gerar uma pergunta: quem é você? Por que você faz isso? O que há de diferente em você? Aí a gente diz: é que eu sirvo a um Senhor. E é Ele que você está vendo em mim. Não importa se isso é a consulta dentária que você teve comigo, se é o final de semana que os jovens da igreja dedicaram para participar da reforma de um grupo escolar do bairro, ou se é uma distribuição em massa de Bíblia na cidade de São Paulo. O que eu penso é que nós temos que dizer isso à nossa igreja, que nós não estamos lá para somar indivíduos ao nosso rol de membros a partir do testemunho verbal. Nós estamos lá para exercer a autoridade de Jesus no horizonte de influência que nós temos, e exercemos a autoridade de Jesus no horizonte de influência que nós temos, tanto pessoal quanto coletivamente, na perspectiva da diaconia. Em termos práticos, eu acho que a grande mudança nossa foi: nós desenvolvemos uma convocatória para a igreja, dizendo a ela: vamos servir. E vamos dizer que foi Jesus quem mandou a gente fazer isso. Ele é a explicação do nosso estilo de vida. É por causa dele que nós somos o que somos e fazemos o que fazemos. E do mesmo jeito que ele transformou a nossa vida, ele vai transformar a sua vida. Nós não somos vendedores de enciclopédia. Jesus não é um produto. O Evangelho não é mais uma teoria no mercado. O Evangelho é a presença do Cristo ressurreto encarnado na sua igreja. E é por isso que a igreja é esse sinal da presença de Jesus. Não sei se você responder melhor do que eu ficar dando exemplos do que a gente faz lá na IBAB, mas foi mais ou menos esse caminho que a gente percorreu.